Fala pessoal, bom dia. Aqui é o Rafael, estou aqui com o Felipe, diretor de produtos da Trade Machine, Olá, bom dia, pessoal. e com a Renata, analista da casa. Olá, bom dia. A gente está começando aqui mais um giro semanal. O objetivo é a gente trazer os principais destaques que aconteceram na agenda política e econômica do Brasil e do mundo na semana passada. Passar então, fazer um giro pelas nossas estratégias e os nossos produtos, como eles se comportaram, e depois a gente retorna falando o que a gente deve esperar tanto do cenário como dos produtos da Trade Machine para essa próxima semana. Então vamos lá começar pelos principais índices aqui do Brasil, falando do Ibovespa. Ele fechou a semana passada com 102.858 pontos, em uma semana em que ele começou em baixa, ensaiou uma recuperação e fechou na sexta-feira com uma baixa de novo, fechando a semana quase no mesmo valor que ele abriu, com uma variação na semana de 0,05%, mais uma amplitude de 4,52%. Já o dólar fechou numa forte alta de 4,03% na semana, com uma amplitude ainda maior, de 6,99%, fechando a semana a 5,4345. Renata, o que a gente tem de destaques na política, primeiro nos índices e depois na política externa para a semana passada? O que aconteceu? Bom, Rafa, a gente vai começar falando um pouquinho aqui do mercado externo. A gente já começou a semana com a divulgação dos PMIs, tá? Então foi aí o que deu uma animada no mercado. Um dos índices mais aguardados, que é o PMI composto da Europa, ficou em 54,9 pontos, tá? O PMI, ele indica o nível de atividade econômica. Então, números acima de 50 pontos indicam a expansão da atividade econômica, o que foi bem positivo. Isso estava acima das expectativas do mercado? Veio um pouquinho acima das expectativas, sim, mas nada que destoasse. Perfeito. Os indicadores da semana também a gente teve o payroll dos Estados Unidos, que é a criação de vagas, né, de emprego. Ele fechou o mês de junho com 1,7 milhões de empregos. Com isso, a taxa de emprego dos Estados Unidos caiu de 11,1 para 10,2. O resultado também veio positivo, tá? Veio acima das projeções. O que causou um certo mal-estar foi que veio com uma desaceleração aí na criação de vagas. Então, se você pega o índice de maio, de junho, você tem um número de vagas muito maior que foram abertas. Mas veio em linha do que o mercado esperava, tá? Não veio nada ruim, não. Veio bem positivo. Perfeito. Em relação... Desculpa, pode falar, Rê. Pode falar. Não, em relação ao conflito que a gente encontra entre China e Estados Unidos, qual que foram os eventos da semana passada? A China e os Estados Unidos até anunciaram que agora, no dia 15, eles vão se reunir para avaliar a aderência às condições da fase 1 do acordo comercial que foi assinado em janeiro. Mas, enquanto isso, o que a gente vê são novos atritos, né, surgindo aí entre os países a toda hora. A nova desavença, ele gira em torno das empresas tecnológicas chinesas que atuam nos Estados Unidos. Então, Trump já afirmou que os aplicativos chineses TikTok e WeChat, eles serão bloqueados até setembro, a menos que alguma empresa americana compre as operações da companhia em solo americano. A China não gostou dessa declaração e classificou como roubo as exigências do governo para que o TikTok venda as operações nos Estados Unidos. Hoje saiu uma matéria no Valor sobre essa novela, né? A China criou uma lei que ela pretende aplicar sanções contra 11 cidadãos americanos, tá? A medida aí é uma retaliação aos Estados Unidos, que sancionaram na última sexta-feira algumas autoridades chinesas sob a acusação de restringir as liberdades fiscais. Então, é um assunto aí que vai dar pano para manga ainda. Que a gente vai falar bastante ainda ao longo desse tempo. Outro assunto do cenário político externo que impacta bastante a gente aqui são as eleições americanas que estão se aproximando. Dentro desse cenário do coronavírus, tem bastante das ações ali, das tensões e das expectativas da população em relação ao Corona Voucher, que teve uma atualização na última semana, né, Renato? Teve sim. Apesar dos democratas e os representantes da Casa Branca não chegaram, né, a um acordo sobre o novo pacote,
O Trump já havia anunciado que, se isso não acontecesse, ele ia passar por cima do Congresso, e foi o que ele fez. Ele emitiu 4 ordens executivas para estender os benefícios. Tá? O benefício antigo ele expirou em julho, acho que foi o último pagamento dele, o valor é de $600 semanais. Nesse novo decreto do Trump, ele reduziu o valor para $400 semanais. Perfeito. Bom, com isso a gente fecha aqui o cenário externo, tanto os índices quanto o cenário político. Agora, dando um zoom e olhando o cenário brasileiro, Renato, o que a gente vê aqui nos índices, nos destaques da semana passada? Em relação aos índices que foram divulgados, na quarta-feira a gente teve o Copom, que reduziu a meta da taxa Selic de 2,25% para 2%. Tá? Já era uma decisão esperada do mercado. O que veio meio divergente com o que o mercado precificava é que o comitê ele descartou uma possível elevação da taxa até o final do ano. Então, de acordo com a ata que eles subiram, qualquer subida, mesmo que gradual, ele vai depender dos níveis de recuperação do consumo, né, que afetam as projeções da inflação. E, fora isso, o Banco Central também mostrou preocupação com relação a possíveis desequilíbrios fiscais. Então, é algo aí que a gente tem que ficar de olho. Perfeito, que são as consequências mais a longo prazo da pandemia, né? Tanto a taxa de juros estando mais baixa por uma redução da atividade econômica, como também os possíveis endividamentos, as consequências do endividamento que a gente está aumentando para poder suprir, né, dar o suporte à população. Sim, já teve um burburinho aí, né, Rafa, que o governo está de olho em alguma manobra para passar aí dos gastos dos tetos públicos, né? Então... A gente deve ver uma articulação nesse sentido, que também pode impactar bastante, porque essa questão da austeridade acaba refletindo bastante na precificação dos nossos índices aqui, né? Com certeza. Bom, o segundo ponto de destaque teve a divulgação do IBGE com dados importantes, certo? Sim, ele divulgou a taxa de desemprego, dados da produção industrial e os dados sobre o IPCA, né, que é a inflação. Com relação à produção da indústria, o índice avançou 8,9% e veio puxada principalmente pela produção de automóveis, que estava paralisada, né, desde abril por conta da pandemia, e retomou agora as atividades. A taxa de desemprego do segundo trimestre de 2020, ela encerrou o período em 13,3% e foi a maior taxa registrada, tá, para o segundo semestre, mas vem em linha do que foi projetado, do que era esperado. O IPCA registrou alta também em julho de 0,46, puxada pelo preço da gasolina e energia elétrica, tá? E com isso o índice acumulado em 12 meses foi para 2,31%. Esse índice ainda vem bem abaixo do piso da meta da inflação deste ano, que é de 2,5%. Então, o Banco Central ele estipula um centro para a inflação, que é de 4%, né? E o piso da meta fica aí em 2,5%. Como está em 2,31%, ainda está bem abaixo, o que representa um consumo bem fraco. Perfeito. Se a gente for fazer uma comparação, então, os nossos índices, eles estão vindo dentro das projeções, que são projeções são modestas, né? São modestas, mas a gente está batendo, pelo menos, né, Rafa? Perfeito. Bom, ótimo. Saindo, então, da questão dos índices, olhando o panorama político, a gente teve algumas novidades em relação a tributos, possíveis tributos, e também em relação a limite de tarifas para cartão, certo? Sim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele recebeu o aval do presidente, né, Jair Bolsonaro, para debater essa questão do novo imposto sobre transações eletrônicas. O presidente ele deu um pronunciamento reconhecendo a decisão, mas ele voltou a afirmar que isso não representa um aumento da carga tributária, né, que a ideia é reduzir outros encargos para compensar a criação desse novo imposto. Perfeito. E o Senado aprovou o projeto de lei que estabelece um teto para a cobrança de juros do cheque especial e cartão de crédito. A proposta, ela limita que as instituições financeiras cobrem juros de mais de 30% ao ano até o final de 2020, nessas duas linhas. O projeto agora ele segue para análise na Câmara dos Deputados. E, Renata, esse tipo de evento, ele pode impactar de que forma os papéis da Bolsa?
Os bancos, eles sofrem um pouquinho com isso, mas o que a gente tem que entender é que esse assunto já veio em outras épocas, então já houve uma certa precificação disso. O que acontece é que essas linhas, elas são muito importantes para as instituições financeiras, porque tem aí um spread muito alto. Uhum. Então, deve impactar um pouco negativo, e o mercado acaba que não gosta dessas regulamentações excessivas, né, do governo, em termos de taxa de juros. Então, isso deve afetar um pouquinho para baixo os papéis das instituições financeiras, sim. Perfeito, mas pelo que eu consegui entender aqui, são coisas que serão graduais, né? Não é um evento como esse, já é algo que vem sendo discutido e naturalmente o mercado vai precificando ao longo do tempo. Vai precificando ao longo do tempo, não é algo novo, já tinha surgido esse assunto, estava meio parado, né? E acabou voltando agora. Então, é algo que provavelmente os papéis já se adequaram, alguma outra novidade pode surgir, pode abalar um pouquinho, mas eu não vejo tanta mudança em termos de preço por conta disso. Muito bom, Renato. Obrigado por trazer esse panorama completo aqui de fora do país e do Brasil. Foi uma semana bastante movimentada, né, com as publicações dos índices, mas aqui a gente, se puder colocar um destaque, puder adicionar um destaque a mais, Renato, a gente teve na publicação na semana passada alguns resultados, certo? Sim, teve bastante resultado, se eu não me engano, foram mais de 25 empresas divulgando aí os resultados corporativos. Eu até separei um destaque positivo e um negativo. O destaque positivo, na minha opinião, tá, vai para Porto Seguro, que veio com resultados operacionais e o lucro líquido pouco afetados pela pandemia. Já o destaque negativo eu colocaria aí a Embraer, que divulgou números bem aquém do esperado. E já era algo que, né, o mercado já não esperava tanto, ainda veio abaixo do que era esperado. Perfeito, Renato. Muito bom. Agora entendendo um pouco do cenário que aconteceu na semana passada, vamos mudar um pouco o foco e olhar para as nossas estratégias e os nossos portfólios e entender que nesse cenário, não é essa movimentação que a gente viu, em que houve uma amplitude no Ibovespa, assim como houve uma forte alta no dólar, como se comportaram as nossas estratégias e os nossos portfólios. Felipe, vamos começar por qual? Vamos começar pela carteira de ações, Rafael. Vamos lá. Vamos lá. A carteira de ações, ela se posiciona por volta de 10,5 na segunda-feira, sempre, né? E ela performou em menos 2,28. Ou seja, ela performou abaixo do Ibovespa, né? O Ibovespa ele ficou próximo ao 0 a 0. E ela pegou metade da amplitude do Ibovespa. Isso se dá pela escolha das ações, né? A nossa escolha de ações, ela busca ser mais rentável que o Ibovespa, mas devido à volatilidade e à indecisão do próprio índice, a gente ficou no negativo, tá bom? Na sequência, também em ações, tem as nossas estratégias de arbitragem, os long shorts. Né? Na semana passada, vendo o possível retorno à média, nós fizemos uma alteração. Nós alteramos os pares de long short, ou seja, nosso método de alocação, que é por Markowitz, em cima dos pares, e alocamos um cérebro de long short, ou seja, é um algoritmo que olha todos os pares e, mediante a outra lógica de alocação, uma lógica que vai de encontro à meia-vida de cointegração, eles performam diferente. Então, eu vou te interromper aqui, vou gastar um pouquinho de tempo para que a gente consiga explicar um pouco melhor qual a principal diferença entre se utilizar o cérebro e se utilizar as estratégias, um portfólio de Markowitz para os long shorts. O que acaba sendo diferente no resultado do cliente? Maravilha. O Markowitz em cima dos long shorts, eles buscam a média dos retornos. Ou seja, o que você tenta buscar é combinar algoritmos que têm a mesma intensidade, só que em posições opostas, juntos na mesma semana, para que você diminua a volatilidade. Só que muitas vezes isso faz com que você também diminua a sua rentabilidade. Né, você combinando os dois, você não vai buscar um alfa, né, você não vai buscar rentabilidade na sua carteira, e sim diminuição de volatilidade.
O cérebro, ele faz um ponto contrário. Ele olha a todos e ele vê qual que te entrega maior rentabilidade em menos tempo e aloca recurso lá. Então ele é mais agressivo e ele é voltado à geração de rentabilidade. Eu vou experimentar fazer aqui uma metáfora, Felipe, você me corrige se tiver errado. Enquanto a alocação por Markowitz, ela acaba no início da semana selecionando o que seria a combinação mais eficiente, o cérebro ele não decide antes da semana começar, ele continua olhando todos e vai alocando naquele momento o capital para fazer uma operação no par que tem mais chance de fazer retorno. Exatamente, perfeito. Nessa situação, a gente acaba estando mais exposto a ter a uma volatilidade maior, afinal, você vai fazer mais operações. Em compensação, ao invés de priorizar a redução de volatilidade, a gente prioriza o aumento do retorno na conta. Exatamente, perfeito. E um aumento do número de operações também é esperado. Também, assim, principalmente, ele tem um aumento do número de operações em estratégias diferentes. Legal. Porque ele olha todos os pares, sendo que o Markowitz ele vai sempre alocar mediante aquele tamanho de capital daquela semana, né? Perfeito. Ou seja, se for fazendo uma outra comparação, se a gente tem supondo que a gente tem um analista operando cada par, no início da semana a gente distribui qual dinheiro que cada um deles vai operar. Enquanto o cérebro, você tem o tempo todo o dinheiro num gerente que tem todos os analistas operando no mercado e ele vai selecionando à medida que o analista dá o call. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E ainda vê a probabilidade daquele analista ganhar. E aí ele Perfeito. Coloca maior recurso lá. Por machine learning. É isso aí. Perfeito. Muito bom. Então, esse é o cérebro de long e short. Isso é uma... Agora, acho que depois... Continua aqui, Felipe. Depois a gente pluga. Eu gostaria de trazer aonde a gente encontra essa tecnologia nos nossos portfólios. Tá certo. E assim, como que seria a alocação da semana, né? Esperando o retorno à média, até foi falado no podcast passado, era esperado algo negativo para essa semana, e foi. A média foi em menos 0,19 de todas as estratégias. Porém, como houve... Exatamente. Porém, como foi alocado dentro do cérebro, a estratégia já na semana passada, o cérebro ele retornou 0,54% na semana. Então isso mostra que ele foi acima, né, acima do Ibov, acima da média das estratégias de long short, ele foi totalmente acima. Muito bom. Nas estratégias de high yield, que são as de day trade, de mini contrato, nós tivemos uma performance da média negativa em 1,16%. Tá? Isso se deu muito devido a um prejuízo que aconteceu no flash de índice, só que o flash ele foi alocado somente em dois portfólios, o portfólio de 10K moderado e o portfólio de 20K agressivo, devido à combinação e tamanho do capital para Markowitz. Então, essa média ela foi muito puxada pelo Flash, com menos 6,92%, foi essa performance do Flash. Só que ela só aparece em dois dos nossos portfólios. Então, para os demais, devido também a uma alocação com maior peso no Destiny de mini índice, que performou positivo em 0,17, e no Plus de mini dólar, que performou positivo em 1,42, os outros portfólios foram positivos. Felipe, eu vou pedir aqui para a gente fazer de novo uma coisa que a gente vai repetir ao longo de algumas semanas, só para quem está chegando agora começar a se situar, pensando que cada vez que a gente produz um conteúdo desse, é a primeira vez que alguém vai ter contato com esse assunto. Então, se puder dar uma introdução bem rápida sobre os algoritmos de day trade, em que situação cada um deles opera. A gente está falando do Destiny, do Flash e do Scout, e do Spark, desculpa. Flash, Destiny e Spark. Isso. Eu vou incluir o Plus também. Então, cada nome, né, que é oferecido dentro das nossas estratégias, eles são um modelo matemático diferente. Então, o Plus ele é um modelo matemático que opera melhor em mercados de consolidação. Nós temos ele para mini índice e mini dólar, os dois day trade. Nós temos também o Destiny. O Destiny
ele é melhor, ele é um modelo que opera melhor em mercados de tendência. Nós temos também para mini índice, mini dólar, day trade. O Flash, ele é um modelo que ele busca o momento exato da reversão do mercado. Ele busca a reversão que pode acontecer naquele momento, né, dentro de um gráfico de 15 minutos. Nós também temos para mini dólar e mini índice. E o Spark, ele também é de tendência, assim como o Destiny, porém ele é mais agressivo que o Destiny. Ele tem espaços maiores de stop gain, stop loss, assim como ele possui um espaço maior também de stop móvel. Muito bom. Né? E a gente só tem para mini dólar até mesmo porque é um ativo que ele, além de ter uma volatilidade alta, ele também possui uma quantidade de recurso, conforme a pontuação se move, muito grande. Né? Cada ponto do dólar vale um valor muito alto. Então, para um gráfico de tendência, se você consegue acertar, né, tem uma taxa de acerto alta, esse algoritmo ele retorna muito valor, né? Ele é muito rentável. Show. Aqui a gente falou, então, das ferramentas que a gente vem construindo ao longo de 2 anos, porque para se ter uma estratégia sólida dentro de day trade, precisa desenvolver, não é, Felipe? Uma caixa de ferramentas para se operar em qualquer situação do mercado, né? Exatamente. E um segundo nível que é desenvolver a inteligência para a gente poder combinar e saber quando usar e como usar cada uma delas, para que assim a gente ganhe mais do que perca ao longo do tempo, certo? Maravilha, perfeito. Acho que o resultado disso, falando das estratégias individualmente, a gente passou por elas, mas como a gente falou aqui também, cada um dos portfólios acaba tendo uma composição diferente mediante ao tamanho, volume financeiro que ele tem e também a volatilidade máxima esperada para aquele portfólio. Isso faz com que a combinação de estratégias ou alocação de recursos em cada um dos portfólios seja diferente, por consequência, cada portfólio pode ter um resultado diferente dentro daquela mesma semana. Então, olhando aqui por valor, a gente separa isso por valor financeiro, porque os menores costumam ter maior day trade, os intermediários têm maior, e quanto maior dinheiro você tem, na verdade, maior a diversificação. Até os maiores que contemplam todas as nossas estratégias. Então, se a gente for fazer um olhar, então, agora, Felipe, falando das estratégias, vamos fazer um zoom nos produtos. Primeiro, falando desse primeiro segmento que está mais concentrado no day trade, os portfólios entre 10 e 20K, como é que eles performaram? Maravilha. Eles performaram com uma média de 1,15%, tá? Nessa semana que passou. Sendo que somente o de 10K e o 20K tiveram prejuízo, os demais eles foram positivos, girando em mais 1,42% até 2,85% durante a semana. Né? O que justifica, então, a gente enxergar um portfólio de 10K moderados fechando negativo versus um mesmo portfólio de 10K agressivo fechando positivo, né? Menos 3,47% para 2,85%, são, então, as teses de alocação e que tentam sempre controlar a volatilidade do portfólio, certo? Exatamente. Beleza. Exatamente. Um algoritmo, um portfólio de 10K moderado, ele possui uma margem menor, né, uma alavancagem menor. E aí ele aloca em menos algoritmos. E nessa semana ele alocou no Flash Win. Né? Em uma margem maior, ele possui também priorização em diversificar. E aí ele não alocou no Flash Win, ele alocou em outros 2 algoritmos, o que possibilitou que ele ficasse fora do prejuízo do Flash Win. Perfeito, perfeito. Agora, avançando um pouco, a gente falou aqui mais demos um foco hoje bastante nos day trade, mas vamos ampliar um pouco nos portfólios entre 30 mil e 100 mil, quando começam a participar também com mais força os algoritmos de long e short, de arbitragem. Como é que eles performaram, Felipe? Todos eles performaram positivo, né? Eles tiveram uma combinação ótima no high yield, né? Que utiliza, os day trades utilizam da margem, né? Oferecida pelo long short. E como o long short também foi alocado dentro do cérebro, eles tiveram também uma semana positiva. Todos eles tiveram retorno positivo. Do menor, que girou em 0,01%, até o maior, que girou em 0,98% dentro da semana. Show.
É interessante de ver que aqui, se for fazer um destaque, a gente vê o portfólio 30K agressivo com a melhor performance dentro dessa classe aqui, né, de acumulando no ano 11,54%. Muito bom. E aí, se a gente for olhar, então, Felipe, a classe maior de algoritmos que a gente tem, né, de portfólios que a gente tem, os de 150K em diante, que já colocam, você vê a participação deles na carteira, não só dos day trade e long short, mas também na carteira TM, não é? Traz pra gente como é que ele performou. Tá, eles performaram negativo por conta da carteira, tá? A carteira ela fechou em menos 2,28, o que levou esses portfólios todos a ficarem negativos, mas eles não tiveram uma grande volatilidade, né? Então, a média desse negativo durante a semana bateu em menos 0,85%. Perfeito. Então, bom, aqui vale a pena a gente destacar o controle de volatilidade, que é o gerenciamento de risco, que é um dos centros dos algoritmos de formação de portfólio, não é, Felipe? Exatamente. Felipe, só retomando, a gente estava falando aqui que a gente olhou o cenário externo, depois interno, a gente olhou as estratégias dos portfólios e agora chegou o momento da gente, a partir do que vem por aí nessa semana, a gente tentar projetar como devem se comportar as nossas estratégias e também o mercado. Como a gente estava falando primeiro das estratégias, vou começar por você. O que a gente deve esperar, olhando para um lado mais quant mesmo, menos cenário econômico, depois a Renata vem e preenche, mas olhando as estratégias do aspecto mais quantitativo mesmo, o que a gente deve esperar para elas nessas semanas? Maravilha. Bom, depois de 3 ocorrências, né, nós chamamos da possibilidade da moda, né? Nós chegamos a analisar uma moda dos nossos portfólios de 5 semanas positivas e 2 negativas. E com essa semana de agora que passou, nós fechamos a quinta positiva. Por lógica, nós aguardamos um retorno à média, né? Porém, nós tivemos algumas atualizações. Nós fizemos a atualização do cérebro de long short na semana passada, e nós também alteramos e mudamos o código do Plus, do Spark e o código também do Flash. Então, assim, o que se espera é que a gente consiga corrigir pela primeira vez, a gente saia da moda. Nós tenhamos uma semana entre positiva ou próxima ao 0 a 0. Perfeito. Eu acho que o que vale destacar aqui também é que esse é um processo de PDCA contínuo, né? A partir da observação, a gente endereça ações, essas ações devem melhorar os resultados nas próximas semanas. Então, a entrega do delivery de long short, assim como os demais, são ações que a gente tem desenvolvido para poder reverter essa situação e cada vez, a lógica é cada vez, não dá para controlar o mercado, mas quanto mais você conseguir prever as situações, melhor vão ser os resultados ao longo do tempo, né? São um trabalho importante aqui que a equipe do Felipe faz incessantemente. Bom, a gente falou dos algoritmos, uma previsão mais matemática sobre o comportamento desses modelos, mas esses modelos sempre operam em cima de um contexto político-econômico. Voltando então para você, o que a gente deve esperar nessa próxima semana do contexto político-econômico no mercado, aqui e lá fora? Falando um pouquinho dessa semana, a gente tem uma agenda corporativa forte, e vem aí com alguns destaques que eu separei aqui, que vem a Via Varejo, a B3, a Locaeb e a B2W, né, que são companhias aí com uma performance muito boa em 2020, que se destacaram na Bolsa. Então, é uma semana que promete aí o mercado interno. Na agenda econômica, segunda, a gente tem ofertas de emprego nos Estados Unidos, na terça, variação de desemprego no Reino Unido e o índice de preços do produtor anual nos Estados Unidos. Na quarta, o PIB, índice de produção industrial do Reino Unido, dados de estoque petróleo bruto dos Estados Unidos, e no Brasil sai o índice de vendas no varejo, que é bem importante. Quinta, a China divulga os dados da produção industrial, e na sexta temos a divulgação de vendas no varejo dos Estados Unidos, tá? No cenário político, as atenções elas continuam voltadas para o novo fechamento do pacote de estímulo fiscal americano e para os novos capítulos entre Estados Unidos e China. Show. Ou seja, todas as semanas
são semanas com bastante eventos que podem impactar positivo ou negativamente, isso é uma grande incógnita, né? Eu acho que o grande ponto aqui do nosso trabalho é realmente desenvolver sistemas, e assim como teses, acho que tudo no investimento é assim, que se aproveitam dos movimentos, se aproveitam das situações, mas que ganham consistência. Eu acho que esse é o ponto central. A gente não deve ter, né, Renata, nas próximas semanas, nenhuma conversa do tipo, não, foi tranquila essa semana, mas não aconteceu nada. Não, com certeza. E é muito difícil, né, a gente prever uma semana com tanta informação vinda, e principalmente do mercado externo. Mas no cenário em geral, eu vejo questões bem favoráveis, viu, Rafa? Se a gente olha ali o Ibov, ele tem sofrido um pouquinho, né, para romper uma resistência que se formou ali em 105.500 pontos, e essa questão da agenda corporativa é algo que eu vejo que pode motivar para a gente romper essa barreira. Boa, excelente notícia. Gente, com isso a gente encerra o giro dessa semana. A gente volta na semana que vem com uma reprodução, agora a gente trazendo o que de fato aconteceu ao longo da semana, atualizando sobre esses dados todos. E caso apareça algum evento fora extraordinário, a gente volta fazendo uma publicação extra para poder comentar com vocês. Queria agradecer aqui a Renato e o Felipe. Falar que até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Rafa. Tchau, Obrigado. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.